Oi, eu sou a Camila Cienfuegos e hoje eu vim fazer a segunda parte do nosso vídeo sobre política, onde eu vou falar sobre os candidatos que estão em primeiro e segundo lugar, Bolsonaro e Lula respectivamente, e por que que um deles foi o meu escolhido e o outro não. E de cara eu já vou falar que não foi o Bolsonaro o meu escolhido de forma alguma, e a razão é essa aqui, ó. Imbrochável! Imbrochável! A palavra não é exatamente imbrochável, é inacreditável. É inacreditável que algo assim aconteça no Brasil, em um desfile de comemoração de 200 anos de independência de um país promovido pelo chefe de Estado do país, democraticamente eleito, supostamente mentalmente são para executar suas funções e que está aí até hoje no poder e ainda se pretende reeleger. Pensa em você explicar isso para um belga, para um dinamarquês, para um alemão, até para um norte-americano. Eu acho que mesmo com o Trump, essa daí foi demais, assim, acho que ultrapassou o limite. Mas tudo bem, vamos dar ao Bolsonaro os mesmos privilégios e direitos que a gente deu aos outros candidatos para fazer a análise do perfil deles. E vamos analisar então o Bolsonaro pelo seu histórico pessoal, pelo seu partido, ou pelo seu histórico de partidos, porque ele troca bastante, e pelas suas propostas e pelo governo em si, já que ele já é presidente. Começando então pelo histórico pessoal. O Bolsonaro tem formação militar. Ele nunca concluiu nenhum curso superior e todas as especializações dele são de área militar, sendo acho que a mais relevante instrutor de paraquedismo ou alguma coisa assim relacionada a paraquedismo. Qual que é o meu problema com governos militares? Eu acho que governos militares nunca deram certo no Brasil. A nossa proclamação da República foi feita a partir de um golpe militar em 1889 como resposta à abolição da escravidão de 1888. Então, a família real aboliu a escravidão em um ano. Um ano depois, eles estavam, quicados do Brasil e assumiram os militares. Não foi bom. Foi inflação descontrolada, o governo foi todo atrapalhado, ameaças de bomba na Baía de Guanabara, foi uma história realmente negativa. Nós passamos todo o período entre 1889 e 1964 com os militares como um espírito rondando os governos, sempre ali prontos para fazer uma ameaça, para derrubar e colocar governos do jeito que fosse mais conveniente para eles, chegando ao golpe de 64, que retirou o presidente democraticamente eleito João Goulart do poder, para colocar os militares por 21 anos. Nesses 21 anos foram torturas, desaparecimentos, além de inflação descontrolada, desgoverno na economia, de medo na população, censura. Então os governos militares eles nunca deram muito certo. Até porque o papel de um governo realmente não é de uniformizar a população, e sim de aceitar a sua população como ela é, diversa, especialmente no Brasil, onde o que mais grita aos olhos de outras nações é a nossa diversidade. Já ouviram falar que passaporte brasileiro é o mais cobiçado do mundo porque brasileiro não tem cara? Quando alguém vai roubar um passaporte, comprar um passaporte roubado, o brasileiro é o que vale mais. Qualquer pessoa do mundo pode ser brasileira. A gente tem cara de tudo. E os militares, eles não têm essa visão de diversidade. Na verdade, dentro do meio militar, não existe espaço para você contestar, para você ter pensamento crítico. O que tem que haver é uma hierarquia e um respeito cego a essa hierarquia. Porque num campo de batalha, na hora da guerra, a pessoa que está lá pensando, contestando, essa pessoa está colocando em risco não só os colegas, o pelotão, mas o país inteiro, todos os seus habitantes, o que for que ela estiver defendendo. Então, os militares, eles são doutrinados a obedecer ordens cegamente, a não pensar. Porque se pensar também fica louco, né? Porque imagina, você tá lá no meio do campo de batalha e aí o general fala, faz X, e aí você fica, não, mas se fizesse Y ia ser melhor, mas... E daí, bum, morreu. Cabum, morreu você, seus amigos, sua família, morreu todo mundo. Essa uniformização, até da aparência,
dentro do meio militar é algo que me incomoda, porque eu não nasci para obedecer ordens. Eu não nasci para não pensar. Eu acho ok que existam pessoas que sim, e nós precisamos de uma força militar, de um exército, de uma proteção contra ameaças externas mesmo, mas é para isso que o exército serve. Exército, Marinha e Aeronáutica, é para nos proteger de ameaças externas e não para combater a população dentro do Estado. O Bolsonaro é notoriamente racista. A cantora Preta Gil quis saber o que o deputado faria se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra. Veja o que ele respondeu. Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Corro ter risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Não deu outro negão, caiu dentro d'água, eu tirei a roupa e pulei. E ele não era negro, ele era azul. Eu também escurinho, né, seu? Esse é crime falar escurinho, né? Não. Porque, sim, ele considera pessoas negras iguais, né? Com os mesmos direitos dos brancos. É igualzinho pra ele. Ele nem entende o que é racismo e o que não é. Ele literalmente... Ele é homofóbico. Se defender a família, as crianças, etc, defender homofóbico, eu sou homofóbico, eu tô no Brasil, vou acabar o tempo na camiseta ali. Então não tem essa causa toda para se causar esse clamor popular. Não existe esse clamor popular aqui. Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, eles morrem em local de consumo de drogas, em local de prostituição ou executados pelo próprio parceiro. Eu entrei nessa briga aqui, dita aí dos gays, tá? Tendo em vista a proposta do governo em querer distribuir nas escolas públicas do primeiro grau, né, um material didático que seria para combater a homofobia, mas na verdade estimula o homossexualismo em criança. Não é questão de normalidade. It's interesting you use the word normal. I have a great interest in zoology. There are 480 species of animal that exhibit homosexual behavior, but only one species of animal on Earth that exhibits homophobic behavior. So which is normal? Tua cultura é diferente da nossa. Agora, nós não estamos preparados ainda, no Brasil, porque nem um pai, nem você, nem eu, tem orgulho de ter um filho gay. Orgulho, prazer, fazer festa, porque apareceu um filho gay na If família. the child is happy. You see, the only reason they may be unhappy is because they know there's homophobia in society and therefore their child may be bullied. But if the world is not homophobic, then why should a parent worry? Você tem que ter um norte na tua vida, que quer que os heterossexuais continuem gerando crianças, para que essas crianças se transformem em gays e lésbicas, para satisfazê-los sexualmente no futuro. Então esse é o exemplo da sociedade brasileira, que está sendo plantado aqui agora por esses grupos que eu chamo de fundamentalistas I homossexuais. have never, ever wanted anybody to be gay who is not gay. Ever. I think it's the most absurd idea. I also happen to be English. I don't want people to be English. Phobos is the Greek for fear. Homophobia is fear of gay people. I wondered how in a society, why people should be afraid of gays. Não gostar não é a mesma coisa que odiar. No, it's Vocês fear. não gostam dos talibãs, No. tá ok? Nós não, o povo, a sociedade brasileira não gosta de homossexual. Nós não perseguimos, não existe grupos aqui no Brasil de caça de homossexuais. É bastante aberto no Brasil, não somos o Irã. Não se condena a pena de morte, né, os homossexuais. Tanto é que tem passeatas de orgulho gay. Estamos pensando em fazer uma passeata do orgulho hétero. Pensamos fazer isso aí, inclusive. Yes, you should. Sem problema. You should. Você não será convidado. Absolutely. Você não será convidado, mas você vai. I should be invited. Você vai. No, I should be invited. Ele é machista. Sou empregador. Eu não empregaria com meu salário. E eu acho que aquela que embarca nessa onda, ela apenas está querendo se vitimizar. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Ele admitiu em rede nacional ter praticado zoofilia. Acaba um bichinho. Que bichinho? Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Onde ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na universidade, entendeu? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha. Mas era comum, não tinha naquele tempo, não tinha mulher como tem hoje em dia. O histórico político dele. Ele se vendeu na hora da eleição como um outsider,
como alguém de fora da política, como alguém que viesse renovar. Lembram da menina lá de Portugal falando mudança, mudança, mudança? Um vídeo de cringe. Só que o Bolsonaro, ele faz parte do governo desde a redemocratização. Em 1988 me lancei na política e estou aqui até hoje, né? Já faz 30 anos que o Bolsonaro faz parte do governo e não contribuiu com nada, nada. Não tem propostas, não tem projetos. A única coisa que ele fez de relevante antes da presidência foi promover uma pseudociência, foi promover um medicamento sem comprovação científica, não é a cloroquina, acreditem, foi antes dele ser presidente, que era a fosfoetolamina, que era supostamente a cura do câncer e não sei o que, vendida por um médico lá de São Carlos, e pessoas abandonando os tratamentos que estavam fazendo para ir atrás desse remédio que não tinha comprovação científica de funcionamento e que ninguém estava proibindo de fazer. Simplesmente a USP disse que não ia bancar mais as pesquisas porque depois de 20 anos não tinha dado resultado. Então a USP falou, chega, a gente vai tirar o subsídio, mas ninguém estava proibindo nada. Nenhuma empresa privada quis comprar. Ele é claramente antidemocrático. O Brasil para as maiorias! As minorias têm que se julgar as maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Essa foi uma das frases mais assombrosas que eu já ouvi na minha vida. Ainda mais se levar em consideração que ele se diz cristão e no seu tempo Jesus Cristo foi uma minoria dentre os romanos. Existem ainda muitos países no mundo onde os cristãos são minoria e são decapitados como infiéis por grupos como ISIS e Boko Haram. E ele falar uma coisa dessas é ele dar o aval, é ele dizer que esses cristãos que nasceram em países de maioria islã devem ou se converter ou desaparecer. Eu acho isso a coisa mais anticristã do mundo. Então tem frases aqui dele extremamente antidemocráticas, dizendo em fuzilar a petralhada do Acre. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Mandar quem pensa diferente dele pra ponta da praia. Petralhada! Vai tudo vocês pra ponta da praia! Que a ditadura matou foi pouco, que tinha que ter matado 30 mil. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Que precisa de tortura, sim. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. O voto dele durante o impeachment da Dilma, homenageando Brilhante Ustra, um torturador da ditadura, que fazia coisas hediondas com suas vítimas, é o paradoxo da tolerância. Porque quando você é tolerante com o intolerante, a tolerância desaparece. E nunca, nunca que esse país deveria ter sido tolerante com Jair Bolsonaro e essas falas absurdas que ele fazia enquanto era representante do governo. Esse homem tinha que estar preso há muito tempo. Outro aspecto que eu falei para vocês, de dica preciosa na hora de votar, é não escolher candidatos ou partidos fisiológicos. E ninguém é mais fisiológico que o Bolsonaro. Ele é a tchutchuca do centrão. E quando a gente fala em centrão, não se engane com centro, tá? Então, tipo, direita, esquerda e centro. Não é isso que é centrão. Centrão é exatamente esse grupo fisiológico, orgânico, que vota tanto em pautas de esquerda quanto de direita, dependendo do que for conveniente para eles. O Bolsonaro, por exemplo, ele sempre votou como um estatista. Ele sempre votou para aumentar o poder do Estado como deputado, mas se elegeu para presidente como liberal. E como a gente conversou no vídeo passado, as políticas neoliberais de economia não são boas para o Brasil. Eu,
pessoalmente, não acredito em liberalismo para nenhum país. Como a gente discutiu, os países que tendem a ter mais, que têm o papel do governo mais forte, são países que eu considero mais agradáveis, países onde eu moraria ou que eu acho que tem uma sociedade mais bem-sucedida. Países onde não tem muito governo, eu acho que não dá muito certo. Agora, um país como o Brasil, ainda com milhões de pessoas em situação delicada, de pobreza, de extrema pobreza, de insegurança alimentar, um país extremamente homofóbico, transfóbico, racista, machista, não tem como a gente simplesmente não ter Estado e falar agora é cada um por si e que vocês que se virem. O Estado, ele tem que fazer esse papel paternalista mesmo de educar e proteger os seus cidadãos, até que a gente tenha capacidade de meio que andar com as próprias pernas. No Brasil, a gente ainda tem muitas questões muito severas que a iniciativa privada não tem capacidade ou interesse de sanar. Porque uma empresa, o objetivo dessa empresa é ter lucro, uma empresa privada. O objetivo de um governo é representar a sua população e os seus interesses, coisa que a empresa privada nunca vai fazer. A empresa privada vai pensar nos interesses dela. E aí o Bolsonaro se elege como neoliberal, traz lá o Chicago Boy, Paulo Guedes, que participou da ditadura chilena, para ser seu ministro da economia, o seu posto Ipiranga, o cara que sabe tudo, e o cara chega lá e não sabe nada. Falam assim, então, ministro, a gente tem que aprovar o orçamento do ano que vem. Ah, tá bom, vocês fazem o seu e eu faço o meu. Não, ministro, os orçamentos são conjugados, um depende do outro, ele não sabia nem quais eram as atribuições que ele tinha que fazer. Apareceu na transmissão oficial do governo de meia e não só diminuiu, enxugou o governo, ele não fez isso, como ele ainda criou mais ministérios. Além de não extinguir os ministérios que já tinha, ele ainda criou mais cargos públicos, não privatizou nada, ele simplesmente não cumpriu nada. E o Bolsonaro só aumentou os gastos dele como presidente. Ele foi o presidente que mais gastou no cartão corporativo de todos. Quando ele é questionado sobre alguma coisa, ele vai e coloca um sigilo de 100 anos. O Bolsonaro, ele é muito mal visto internacionalmente, ele não tem diálogo com outras nações, ele vive criticando a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Nos Estados Unidos ele fez aquela palhaçada de apoiar o Donald Trump e a tentativa de invasão do Capitólio e o golpe, não sei o quê. Ele bate continência para a bandeira norte-americana. Então não vai ter um líder mundial que vá respeitar uma pessoa que faz isso, que bate continência para a bandeira de outro país, que não consegue admitir nem a própria soberania. É super mal visto por questões ambientais, apoia desmatamento, grilagem, fim de demarcações territoriais para indígenas. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para aquilo. Ele é pró-armas. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Como presidente, o legado dele vai ser de inflação, corrupção, mortes por Covid-19 e inação do governo, mortes geradas pela inação do governo e prêmios para si mesmo e para pessoas do seu círculo íntimo, incluindo o assassino de Marielle Franco. É isso, o Bolsonaro é a pessoa mais pavorosa que eu já vi na minha vida. Não tem condições. Bolsonaro não tem condições. Em 2018, eu implorava para as pessoas, qualquer um menos ele, qualquer um que fosse para o segundo turno, eu teria votado feliz. E eu esperava que as pessoas fizessem o mesmo. As pessoas que sentaram em casa e se abstiveram de votar por achar que Bolsonaro e Fernando Haddad eram iguais, cringe. Faz a pesquisa. Lembra do que eu falei da pesquisa? Faz a pesquisa. Coloca Fernando Haddad na Wikipédia e Bolsonaro na Wikipédia e compara, porque eu preciso falar do Lula, mas eu queria mesmo era falar do Haddad, porque eu gosto mais do Haddad do que do Lula, mas tudo bem. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de